Coluna do Garrone de volta. Tudo bem, gente? Não, calma aí, gente. Essa aqui, ela tá invadindo meu espaço. Se você quiser ver a nossa conversa, você vai no canal dela, tá? Vou deixar o link aqui embaixo, porque essa altura já foi ao ar. E agora, deixa eu fazer sozinho meu trabalho. Qual é o lado do bem na guerra? Lado do bem? Você divide o mundo assim? Bem e mal? Putin, o demônio na Terra. Adeus oligarcas, viva sanções? A questão é mais profunda. Vem comigo? Coluna do Garrone de volta. Tudo bem, gente? Agora sim, sou eu. Mas se você ficou curioso ou curiosa para saber como foi esse papo com a Gabriela Prioli no canal dela, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você dar uma olhada, tá? Foi ótima conversa, uma troca de ideias, não exatamente uma entrevista, né? A gente fez em vídeo o que a gente costuma fazer longe das câmeras. Espero que gostem. É bom bater uma bola sempre, não ficar falando sozinho, como eu faço aqui, se bem que eu sinto, como eu já falei, que eu estou conversando, que eu não estou falando sozinho, e vocês já disseram que se sentem numa conversa. Então vamos à conversa de hoje, e o tema é Ucrânia. Eu não estou conseguindo muito fugir desse assunto, eu estou com 2 vídeos na gaveta para editar, em que eu falo de viagem, da arte de viajar, como aproveitar melhor uma viagem e sobre como gastar menos. Eu compartilho ali minhas experiências em 25 anos de viagens e eu tô pensando muito também em fazer um vídeo sobre a Marília Mendonça. Eu tô começando a reouvir as músicas dela e ando pensando muito nela e como ela era Tô pensando em transformar isso num vídeo. Bem, mas eu tô sem coragem de editar esses 3 vídeos, vai parecer meio extemporâneo, sabe? Por enquanto, eu sigo então nessa batida de falar de Ucrânia. Eu tô acompanhando a distância, vocês estão vendo lá no meu Instagram, né? Eu tô com uns zilhões de pensamentos aqui para falar, eu vou tentar dar uma organizada aqui, o editor que lute também para organizar, porque meus pensamentos, vocês sabem, são aleatórios. Vamos lá? Essa é a Coluna do Garrone, se inscreva no canal e no fim do vídeo vai ter uma coluninha do Francisco especial com convidado. É, mais ou menos, vocês vão ver. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Guerra mexe com a gente. Pode ser longe, mas hoje a gente recebe imagens o tempo todo. Bombardeios, refugiados que já estão na casa dos milhões, sofrimento humano em estado bruto. E o que a gente sabe de Ucrânia? Né? Pouco, né? Eu acho que lá no ensino médio, por exemplo, só se fala em Ucrânia no contexto da União Soviética, uma citação ali rápida. Rússia, a gente estuda Primeira Guerra Mundial, as revoluções de 17, a Segunda Guerra Mundial, uma pincelada ali de Guerra Fria e o fim da União Soviética. É pouco. O que a gente aprende, por exemplo, sobre a relação de Rússia com a Ucrânia? Ou da relação da Ucrânia com o mundo? Nada. E aí, a gente se vê diante dessa guerra. Uma potência militar e nuclear atacando um país vizinho. É um choque total. Como entender esse conflito? Difícil. Eu entendo que a minha função como jornalista dá um certo contexto. Longe de mim querer fazer um vídeo, entenda o conflito, tudo sobre o conflito na Ucrânia com o Nelson Garrone. Não vou fazer isso, não é isso. A ideia aqui é problematizar, dar uma perspectiva e deixar claro, não é simples. Então, a gente não pode ter opiniões simples. Eu entendo que vocês têm que trabalhar, estudar, cada um tem seus corres. Seria ótimo ter mocinho bandido nessa história para facilitar a compreensão, né? Todo mundo entender melhor, mas não é assim. Gente, até a Disney acabou com essa lógica binária. Não tem mais bruxa e madrasta mais, sabe? E no final também não tem um Felizes para Sempre. As histórias estão mais complexas. Se a Disney superou isso, por que nós, na vida real, ainda estaríamos nessa vibe? Não dá. Então, eu vou aqui complicar a sua vida, tá? Mas do meu jeitinho, maroto, sem palavrões, porque a Damares não deixa. Né? Porque um palavrãozinho, vamos combinar, às vezes ajuda a dar a dimensão da coisa. Um diacho não substitui um e um Vias-Maria não tem a dimensão de um Mas enfim, a Damares não deixa. Então você dá licença para o Garrone ir além do preto e branco? Não seja igual aquele restaurante aqui em São Paulo que tirou o estrogonofe do cardápio em protesto contra o Putin. Pois bem, primeiro, uma questão mais geral. Ouve-se muito falar em Rússia aquilo, a Ucrânia aquilo outro. E aí eu vou contar uma história. Eu visitei Israel tem uns 10 anos, fui a convite do governo num programa para jornalistas.
Eu fui achando que seria uma espécie de lavagem cerebral, mas num país democrático que é Israel, esse programa expunha várias posições, inclusive aquelas bem críticas ao governo. Mas eu queria dar aqui um destaque a uma crítica que eu ouvi lá em Israel sobre a cobertura internacional da imprensa. A imprensa acaba resumindo numa manchete: Israel, alguma coisa. Agora, o que é Israel? É o primeiro-ministro de Israel ou é um ministro específico? É o exército de Israel? É um general? É o parlamento? É um diplomata? É uma fonte? A população? Parte da população? Pois é. E quanto mais democrático é o país, mais difícil é falar o país é isso ou aquilo. Então, fica com essa ideia. Quando a gente fala o país, tenta entender de quem a gente está falando. E, claro, tenta pensar também nos possíveis interesses por trás. Um ministro não necessariamente está alinhado com seu chefe. No Brasil a gente já viu isso, né? Então, registra também que quanto mais democrático é um país, mais vozes vão falar em nome do país. E em se tratando de Rússia e de Ucrânia, a gente não está falando de regimes democráticos, né? A Rússia é considerada autoritária pelo índice de democracia da revista The Economist. A Ucrânia é um regime considerado híbrido. O Brasil, por exemplo, é considerado uma democracia falha. A outra categoria é democracia plena. Democracia plena. Então temos a Rússia ditatorial, a Ucrânia ali no meio do caminho entre a democracia e a ditadura. Esse é o perfil que a gente tem. Mesmo assim, a ideia de que a Ucrânia isso e a Rússia aquilo tem que ser sempre relativizada, ok? Fechamos? Uma coisa que eu estou vendo nessa cobertura da guerra, seja na Europa, nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, é a demonização dele. Vladimir Putin. Vamos lá. Putin é ditador? Sim. Sanguinário? Também. Assassino de dissidentes? Que mais? Isso também. Pode xingar. Pronto. Você está certíssimo, você está certíssima. É bom xingar, né? Dá uma aliviada, sim, relaxa. Agora, Putin é o demônio? Eu que não sou religioso, não acredito em demônio, sete pele, mochila de criança, tranca-rua, tinhoso, tenha o nome que for. Não acredito em demônio. Mas você é uma pessoa religiosa. Eu pergunto para você. Você acha que Putin é o demônio? O demônio? Olha, eu vi uma análise muito legal do ex-conselheiro do presidente Donald Trump e também ex-embaixador dos Estados Unidos na ONU, isso na época do governo George W. Bush, um republicano até o último fio do bigode, o John Bolton. O que ele diz? Que no contexto da guerra da Ucrânia, as autoridades estão se comportando de um jeito peculiar. Ele diz que o Ocidente, a Europa e os Estados Unidos, ficam ali brigando para ver quem é mais virtuoso nessa disputa, acusando o Putin de tudo quanto é coisa para se mostrarem que são uma espécie com uma superioridade moral. Tá, o Putin é ditador ruim, assassino, mafioso, filho da p***. Tudo bem, ok. Agora eu pergunto, em que isso ajuda? A guerra está comendo solto, milhões de refugiados, crianças se separando dos pais, mulheres chefe de família num país estrangeiro, bombardeios, mortes de civis e militares, tem que lembrar, e as autoridades europeias xingando Putin. De novo, ele merece os adjetivos, mas para resolver o conflito, no que isso ajuda? Cadê a diplomacia? E vamos combinar, é Putin sendo Putin. Parece até que ele virou ditador em fevereiro de 2022, né? Ele está no poder há 22 anos. A oposição está minguando desde sempre, ele está lá impedindo o trabalho da imprensa livre, literalmente matando dissidentes. Não é que a Rússia seja um país corrupto, um Estado corrupto, é bem mais que isso. É um Estado a serviço de uma pessoa, um czar do século XXI. E eu vou compartilhar com vocês as informações do documentário Palácio de Putin, dirigido por um dos principais opositores de Putin, o jornalista e ativista Alexei Navalny, hoje preso. No documentário, ele mostra como Putin recebe dinheiro através de fundos secretos, com triangulações no exterior, offshores, ele usa laranjas, e ele faz com que os oligarcas banquem as despesas pessoais dele. Amigos de longa data viram parceiros nos negócios, legais ou ilegais. O Navalny diz que Putin deu o direito aos amigos de roubarem o que quiser. O documentário dá um exemplo. Se Putin tem uma amante, vai chegar dinheiro para ela. As filhas de Putin, que raramente aparecem, precisam de dinheiro para pagar um boleto. O dinheiro vai chegar. Vou deixar o link do documentário na descrição, tem legenda em inglês. Esses parceiros são os oligarcas,
principalmente ligados ao setor de petróleo e gás. E claro, os oligarcas são também os demonizados da vez. Vou deixar o link de um podcast do jornal britânico The Guardian que fala dessa relação do Reino Unido com os agora malditos oligarcas russos. Com milhões de libras no bolso, eles conseguiam residência e depois até cidadania britânica. Eram investidores. Quem conhece Londres sabe quantos bilionários russos movimentam o mercado imobiliário e também o mercado de luxo, e de como eles, junto com os ricaços chineses e os monarcas árabes, deram uma inflacionada geral por lá. E as autoridades britânicas se importaram com a origem desse dinheiro? Se preocuparam, sim, claro. E que documentos eles se baseavam para saber que aquele dinheiro era limpinho, legal? Documentos chancelados pelo governo russo. Ingenuidade total ou hipocrisia? O que vocês acham? Porque o governo russo e oligarcas são parte do mesmo esquema. Agora, está todo mundo, geral, indignado com os oligarcas russos, como se as transgressões deles, os crimes deles, tivessem sido cometidos em fevereiro de 2022. Não. O funcionamento da economia e da política da Rússia sempre dependem dessa relação dos oligarcas com o Putin. A gente podia usar no Brasil, que é oligarca, né? A gente não fala no oligarca brasileiro, oligarquia brasileira. Não, podia usar, né? Oligarca brasileiro. Oligarca. A União Europeia também impõe sanções contra canais de comunicação da Rússia. O mais conhecido deles é Russia Today. A editora do canal foi incluída na lista de autoridades punidas com sanções. E isso também não é novidade. Russia Today, que tem serviços em várias línguas, é a voz oficial do governo russo. Não é jornalismo. E só em 2022 isso virou um problema. E aí, parece que as autoridades estão na vibe das redes sociais, sabe? Fazendo discursos e atacando o Putin, chamando ele do óbvio. Sempre tratando o Putin como alguém irracional, desumano. Aí você pensa, ele é desumano. E eu digo, não, ele não é. Ele é humano e humanos fazem coisas horrorosas. E não deixam de ser humanos por causa disso. Aceite e receba. Tem humanos horrorosos. De novo, para que demonizar o Putin? Claro, a gente tem que pensar no contexto interno também dos países. Na Europa, ela está ali se ressignificando e talvez mais do que nunca justificando a sua própria existência. E por enquanto, aqueles rachas internos que tinham dentro da União Europeia sumiram. Nos Estados Unidos, o presidente Biden tem mais gente desaprovando o governo dele do que aprovando. E ele também é tido como líder fraco. Que a coisa é melhor do que uma guerra para dar uma melhorada na imagem de um presidente? Tem que levar isso em conta também. Só que nós aqui não vamos cair nessa, né? Como disse o John Bolton, aquele republicano do bigode, ele disse que não vale a gente ficar nessa guerra de quem é mais virtuoso. E eu concordo. Nós do bem, eles do mal. E aí, a gente tem que falar de hipocrisia. Mais um caso, e eu vou ter que abrir um parênteses. O Ocidente é contra países que atacam vizinhos, que jogam mísseis, que caem sobre civis, mulheres e crianças, certo? Mais ou menos. Vou ter que falar do caso da guerra do Iêmen. Chamam de guerra civil, mas é alguma coisa que alguns chamam de conflito dentro do contexto de uma guerra fria no Oriente Médio. De um lado, Arábia Saudita, do outro, Irã. Os Houthis são apoiados pelo Irã e eles tentam tomar controle do Iêmen, que é o mais pobre dos países árabes. E para impedir o avanço dessa milícia, uma aliança liderada pela Arábia Saudita lança uma campanha aérea contra o território do Iêmen, um país estrangeiro. Tem santo nessa história? Não tem, tá? Você tem ataques constantes com armas, muitas delas vendidas pelos Estados Unidos, e tem também apoio logístico e de inteligência de quem? Dos Estados Unidos também. Já são mais de 300 mil mortes e quase 10 mil dessas mortes atribuídas a ataques aéreos. Cadê a preocupação com a soberania do Iêmen, com a democracia na região, com o bem-estar da população civil? E cadê as sanções contra os agressores? A Arábia Saudita, principal exportadora de petróleo para os Estados Unidos, está lá, belíssima, reprimindo minorias, perseguindo outras religiões, sem nenhum verniz de democracia. Os príncipes e princesas sauditas circulam no Ocidente, compram imóveis e bens de luxo, como a gente viu, sem qualquer constrangimento em países europeus, nos Estados Unidos. É a hipocrisia que fala, né? Vamos ler e nos comover mais com a guerra do Iêmen. Bora?
Fecha parênteses. Tem outro ponto importante que é legal a gente abordar aqui em se tratando de guerra na Ucrânia. Acompanhando a imprensa brasileira e ocidental, a gente vê a cobertura da guerra como uma invasão, uma violação da soberania ucraniana, uma atrocidade. Tá tudo correto, é isso mesmo. Mas sugiro aqui a gente ter outra perspectiva. É importante a gente entender como Putin explicou para o público interno o que está acontecendo. Como ele tenta legitimar o que o direito internacional entende como um crime. Putin diz que está combatendo o nazismo, o neonazismo, e quer desnazificar a Ucrânia, que nazistas estariam oprimindo a população, em especial os russos, aqueles que falam russo. Bem, diz também que a Ucrânia, como país independente, nem existe, que os ucranianos nem existem, são, na verdade, meio russos. E jura que o governo ucraniano é manipulado por potências estrangeiras, Estados Unidos e União Europeia. E que não tem guerra. É uma operação militar especial. E isso é martelado ali pela propaganda russa, que finge que é jornalismo. Que disso tudo é verdade? A verdade não importa para o Putin, né? Importa que os russos acreditem nisso, ou pelo menos que essa seja a versão que impere dentro da Rússia, é isso que importa. Mas, vamos lá. A questão do nazismo. Existe o chamado Batalhão de Azov, uma milícia nazista que hoje faz parte das forças de segurança da Ucrânia. São supremacistas brancos, perseguem gays, judeus e são anti-Rússia. Existe esse batalhão? Sim. Eles têm integrantes no Estado ucraniano? Sim. Agora, a Ucrânia é nazista? Não. Esse grupo teve 2% dos votos nas últimas eleições, não tem assento no parlamento, e vale dizer que o presidente Volodymyr Zelensky é judeu, tem parente que morreu no Holocausto, inclusive. Mas fake news é isso, né? Você pega um dado solto e ressignifica para um fim político. Aquilo que eu falei no início, né? Falar de nazismo na Ucrânia quer dizer que a totalidade da Ucrânia é nazista? Não. Tem um batalhão. É uma coisa horrorosa? É uma coisa horrorosa, mas não é algo total, disseminado na Ucrânia. Sobre não existir ucraniano, a Ucrânia ser parte da Rússia, como acha o Putin, eu poderia falar mais sobre isso, mas eu vou só compartilhar aqui uma imagem que circulou nas redes sociais. É uma provocação, tá? De como Kiev, a capital da Ucrânia, já era uma cidade grande quando Moscou ainda era mato. E tem essa história de haver uma perseguição sistemática aos russos. Bem, a Rússia é quase uma língua franca na Ucrânia, né? Eu vi uma entrevista com um professor universitário em Kiev, ele dizendo que metade da população da capital ucraniana fala russo. O presidente Zelensky é de família russa, fala russo. Quando era comediante, fazia piada em russo, fazia show na Rússia, era famoso na Rússia. O Zelensky protagonizou aquela série Servo do Povo, em que ele interpreta um professor que vira presidente meio que por acaso. A série também tinha diálogos em russo. Uma curiosidade é que o partido do presidente na vida real leva o nome da série, Servo do Povo, tá? Aquela série da ficção virou o nome do partido dele. Meio bizarro. Hoje o Zelensky grava vídeos em russo, contando a versão dele da guerra. O hoje presidente fala para um público que já o conhecia da comédia falando na língua deles. Sobre a manipulação estrangeira do sentimento ucraniano, aí é uma coisa mais intangível, né? Hoje você tem apoio militar à Ucrânia, claro, mas pensando antes da guerra, a população votou nas urnas por um projeto não alinhado à Rússia, né? Entre o modelo europeu e russo, a população escolheu a proximidade com a Europa. O que seria manipular, essa sedução pelo modelo ocidental pode ser interpretada como manipulação? É uma opinião. Você tem acusações de intervenção no processo eleitoral, mas aí quem são os russos para acusar estrangeiros de intervir na política ucraniana, né? E sobre não ser uma guerra, e sim uma operação militar especial, aí não vou perder meu tempo não dizendo por que essa guerra é uma guerra, tá? Essa guerra é guerra, se você não acha isso, vai para o próximo vídeo. O que eu vejo é que tem erros de todos os lados. É claro que a posição do Putin é condenável do início ao fim. Tem aquela questão da expansão da OTAN como pano de fundo, mas isso não justifica a invasão. Mas falando do Ocidente, diante da realidade que existe ali, você tem uma posição muito questionável, sim. Vamos lá, você tem apoio militar à Ucrânia,
A União Europeia está tocando o processo de inclusão da Ucrânia no bloco. Você tem sanções pesadas contra a Rússia, o Putin, os oligarcas e o Zelensky falando pode vir quente que eu estou fervendo e ainda estimulando a população civil a lutar. Pergunta, como é que isso ajuda a esfriar o clima, diminuir as tensões? Está todo mundo, como eu citei no início, brigando para ver quem é mais moralmente superior e virtuoso diante do ditador sabidamente sanguinário. É isso mesmo, Brasil? E claro, no meio dessa confusão toda, a gente está falando da possibilidade de uso de armas nucleares. Vão ser usadas ou não, não sei, mas só desse ser um assunto é muito grave. É prudente irritar um líder autoritário com armas nucleares? No fim das contas, o que eu estou propondo aqui, gente, é para não partir do princípio que tem alguém agindo de boa fé. Você tem interesses que nós nem sabemos como dimensionar. Líderes ao longo da história aproveitaram a comoção mundial para fazer valer as suas posições. E diante do medo real e imaginário, as pessoas são capazes de apoiar uma posição que nem entendem direito ou que acham que entendem. Oi. Dessa vez eu não vou entrar para corrigir o apresentador Nelson Garrone ou fazer uma ressalva. Eu gostaria de adicionar aqui um exemplo que eu acho que ajuda a entender bem essa ideia que ele está defendendo de que a gente não pode confiar de forma incondicional nas lideranças. Eu trago um exemplo histórico e distante para não ficar poluído pelas questões atuais. Eu queria falar aqui do ex-presidente americano Ronald Reagan. Ele protagonizou a chamada Segunda Guerra Fria, um momento de aumento das tensões daquele começo dos anos 1980. Reagan era anticomunista e um defensor da guerra às drogas. A primeira-dama Nancy Reagan também fazia esse papel de defesa da guerra às drogas em favor das crianças e dos jovens. Ok, aí tem um governo de inspiração comunista na Nicarágua. O governo Reagan apoiava os rebeldes que lutavam contra o governo, eram chamados contras. Bem, só que esse grupo, além de cometer violações sistemáticas dos direitos humanos, praticava tráfico de drogas. O governo Reagan apoiando um grupo que tinha esse histórico criminoso. Em 1982, o Congresso americano proibiu essa ajuda aos contras. Fim da história? Não. Piorou. Surgiu um escândalo. Cidadãos americanos estavam sequestrados no Líbano pela milícia Hezbollah, apoiada pelo Irã, que naquela época já era uma república islâmica não mais aliada aos Estados Unidos. Para libertar os reféns, o governo americano achou por bem vender armas para o Irã, que naquele momento estava sob embargo americano. Fechou-se o negócio. E aí, numa manobra do governo americano, pegaram o dinheiro da venda dessas armas para o Irã e financiaram a guerra anticomunista dos contras na Nicarágua. Foi o escândalo Irã-Contras. Por que eu estou citando esse escândalo de mais de 30 anos? Porque eu vou levantar uma questão aqui. Imagina, hoje, Reagan, um modelo de político republicano anticomunista. E vai lá um apoiador do Reagan nos anos 80 que defendia ferrenhamente a pauta dele anticomunista. Se não fosse uma reportagem jornalística, a população jamais ia saber que para financiar uma guerrilha anticomunista que traficava drogas e violava os direitos humanos, eles estavam usando o dinheiro do Irã, um regime considerado inimigo. Detalhe importante, naquele momento o Irã estava em guerra com o Iraque, que era apoiado pelos Estados Unidos. Então, de certa forma, os americanos estavam fornecendo armas para um lado e apoiando o outro. Confuso? É um pouco. Mas imagina, essa pessoa que apoiou o governo Reagan, que combatia o comunismo, mas para isso armava um regime inimigo e financiava tráfico de drogas, sendo que Reagan defendia a guerra às drogas. Quem comprou o discurso do governo Reagan acreditou que havia bem e mal, que não havia nuances, passou recibo de trouxa. Esse caso do Irã-Contras faz a gente pensar como líderes podem e fazem a opinião pública de trouxa. Então, repito, não devemos confiar de forma incondicional em lideranças. Sejamos críticos, céticos. Por que dar cheque em branco para uma liderança? Por que não questionar as contradições e as inconsistências, hein? Essa foi a nota do editor. Pela atenção, obrigado. Agora deu para isso. Esse editor fica me atrapalhando aqui. Mas ok, tá certo, bom exemplo, né? Fazer o quê? Vamos encerrar, porque também se eu ficar falando muito, é mais trabalho para o editor, tá? Vamos encerrar. E eu vou encerrar com essa ideia. Não apoie esse ou aquele lado. Apoie princípios, conceitos. Eu, por exemplo, o que eu apoio? A não violação da soberania de países, a proteção da vida de civis, o fim das hostilidades e a punição dos responsáveis. E ainda, claro, a liberdade de expressão. Não faz sentido, portanto, para mim, defender
pessoas. Eu torço para que eu tenha sensibilizado vocês a seguir esse padrão, condenar ou apoiar ações, ideias, valores, não pessoas e governos. Entenderam? E nesse contexto de Ucrânia, toda medida que for anunciada ou atitude que for tomada, a gente tem que pensar se ela colabora para pôr fim à guerra e ao sofrimento. E, infelizmente, temos que pôr a questão nuclear no debate. Essa medida ou aquela medida facilita ou evita uma escalada do conflito? Infelizmente, essa é uma pergunta que a gente está tendo que fazer. Cara, o que vocês acharam da coluna? Porque o bastidor dessa coluna, trágico. Eu geralmente gravo de madrugada, essa coluna vai entrar atrasado, né? Se você é aquela pessoa que espera a hora toda quarta-feira, 8h30, você se frustrou. Porque eu geralmente gravo da madrugada de terça para quarta, deu tudo errado, eu tinha que achar um cartão de memória, não achei, aí eu dormi, acordei cedo para gravar, achei um cartão de memória, pum, gravei. Quando eu vi, eu não tinha gravado nada. O cartão estava quebrado. Aí eu tive que vir para cá, que é outro lugar que eu posso gravar também, e sair para comprar um cartão de memória. E aí tive que montar o estúdio todo aqui, a câmera tá aqui, a luz, tudo que aqui não estava montado para ser estúdio. Enfim, uma desgraça. Eu não sei quando esse vídeo vai pro ar. Eu estou muito irritado. Eu não sei se isso passou, essa irritação passou no vídeo, mas eu estou muito irritado com quem? Com o universo, né? Porque tem o problema da pilha. Eu tenho que pensar na pilha, entendeu? Eu tenho que pensar no que eu vou falar e na hora de gravar, faltou a pilha do microfone. Esse tipo de coisa. Hoje foi o cartão. Então atrasou muito, mas como já estava tudo na minha cabeça, eu não podia deixar isso sair da minha cabeça. Então tinha que sentar e fazer esse vídeo, não sei quando eu vou publicar. Se eu vou ter saco para editar. Quer dizer, o Garrone editar. O Garrone editor editar. É isso. É uma coisa que eu queria pensar aqui, e aí eu não pensei em falar isso na coluna, mas aqui nesses extras aqui, é a ideia, e aí é uma pergunta que não dá para saber porque a gente não está na cabeça do Putin, né? Seria muito bom entender como funciona a cabeça dele. Será que ele previa toda essa resposta? Porque quando houve a invasão da Crimeia, teve quase uma condenação ali, né? Um voto de protesto, uma carta de reprovação, uma nota de repúdio, como a gente diz, mas a Crimeia ser russa já é um fato consumado, goste você ou não, é um fato consumado. Será que ele achou que ia acontecer a mesma coisa com a Ucrânia e ninguém ia ligar? Ou ele já estava se preparando para essas sanções pesadas. E agora o Biden implementou sanções contra o setor de petróleo na Rússia, né? Então isso naturalmente vai provocar o aumento do preço do petróleo. O Biden está apostando nessa sanção, mesmo sendo economicamente ruim para os Estados Unidos, porque vai aumentar o preço da gasolina na bomba. Isso é um fator muito importante para a popularidade de um presidente, não só no Brasil, como nos Estados Unidos também. Será que o Putin chegou a imaginar que isso ia acontecer? Essas sanções pesadas, o fechamento do Russia Today na Europa, até a Suíça, que era neutra, adotando as sanções. Eu não sei se ele pensava nisso. Se não pensava, houve o que a gente chama em relações internacionais de misperception, né? Uma coisa assim de não se tocou. É um caso clássico de misperception, foi o Saddam Hussein, quando invadiu o Kuwait, gerou a Primeira Guerra do Golfo, que ele achou que invadiu o Kuwait e, né, tudo bem, tranquilo. Aí houve uma coalizão mundial, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma coalizão para tirar o Saddam do Kuwait, e foi a Primeira Guerra do Golfo. Foi misperception do Saddam. E ele ficou super enfraquecido, mas só veio cair depois da Segunda Guerra do Golfo. Me perdi, mas é só isso. O que passa pela cabeça do Putin? Eu queria ouvir vocês, porque eu sinceramente não sei. É uma especulação, mas como aqui tem gente de várias áreas do conhecimento que me acompanha aqui, talvez pelos seus olhares diferentes, vocês possam talvez trazer uma luz. O que passa pela cabeça do Putin? Será que ele tinha noção do chumbo grosso que ia vir contra ele? Não sei não. Não sei. Eu tendo a achar que ele foi surpreendido, né? Visa, Mastercard, Apple, McDonald's, todo mundo indo embora. Banco sendo sancionado, difícil circular o dinheiro. Acho que para ele, pessoa física, vai continuar tudo muito bem, né? Porque ele tem vários esquemas e tal. Não é que ele faz as comprinhas no cartão de crédito dele, é uma coisa um pouco mais complexa. Mas se os russos, principalmente os russos mais ricos, ficarem privados do consumo, pode aumentar a pressão sobre o Putin. Eu não sei se ele estava prevendo isso. Será que houve uma misperception do Putin antes de invadir a Ucrânia, imaginando que a repercussão não ia ser tão grande? Não sei. O que vocês acham? O que passa pela cabeça do Vladimir Putin?
Não sei. Então a coluna do Garrone fica por aqui. E hoje, como eu falei lá no início, coluna do Francisco, coluninha do Francisco especial, tá? Em que ele recebe um convidado. Só que o Francisco, vocês vão ver, ele não é um bom host. Não é um bom host. Ele não gosta de interagir com indivíduos da mesma espécie. Ele é mais humanos. Tudo bem, né? A gente é mais cachorro mesmo, né? Tô brincando, tá? Eu gosto de cachorro, mas eu acredito na humanidade. Eu juro que eu acredito. É o meu lado poliano, aquele livro que eu odeio. Bem, Coluna do Garrone fica por aqui. E mais um recado. Acredite na arte, tá bom? Beijo. Tchau. Até a próxima. Francisco, você tem convidado hoje na coluna? Que isso? E aí, Bolt? É assim que eles querem. E aí, meninas? O Francisco, ele não é de interagir muito. Vocês viram aí a total incapacidade do Francisco de interagir com outro cachorro, né? Olha a visita que a gente teve aqui em casa. O Bolt tá